Não tem problema o pastor ter uma formação de coach, não tem problema, tá? Mas desde que ele use isso lá nos atendimentos deles ou numa palestra fora, não tem problema estudar psicanálise, tem até o curso aqui de psicanálise, não tem problema. O problema é você pegar a psicanálise e levar para o altar e lascou a igreja, porque é teoria do homem, tá? Então a palavra é o que vai dirigir o altar da igreja, é a palavra que vai confrontar e combater o inferno, é Bíblia, e a palavra tem que ser estudada e lida, tá? Então vamos lá, dando sequência aqui, continuamos aqui na segunda parte, tá? Só que a segunda parte, agora, vídeo 2, vamos lá, se entendermos o mundo espiritual e vivermos de verdade, veremos coisas inexplicáveis aos olhos humanos acontecendo normalmente. Você não é médico para ficar querendo ver coisa de competência médica, mas Deus te dá autoridade para curar enfermos. Deu para entender? O médico tem o trabalho dele, o cristão tem o trabalho dele espiritual. Nossa função é curar os enfermos. E eles vão lá buscar os tratamentos, cada um busca, mas a igreja foi dada autoridade contra a enfermidade, contra os vícios. Não tem problema você trabalhar com dependência química, não tem problema você ter um polo de atendimento, e seria muito bom as igrejas terem, né, centros de recuperação, mas a nossa função é o espiritual daquilo ali. Pode ter terapeutas trabalhando nisso, está tudo certo, mas a função da igreja é libertação dos oprimidos, tá bom? Então você vai ver curas milagrosas quando você tem esse entendimento do mundo espiritual. Você vai ver o mover de Deus até na tua vizinhança. Você vai ver o agir de Deus lá no seu trabalho. Deus manifesta lá no teu serviço. A presença de Deus começa a ser notória. Eu lembro de um grande homem de Deus, que a gente vai até falar nas biografias, que ele chegou e ele só em chegar num bairro, o pessoal começou a ir na delegacia querendo confessar os pecados, só pela presença de Deus que ele carregava. Tem noção? A presença de Deus na vida daquele homem era tão forte que ele foi fazer um trabalho naquele bairro, que as pessoas foram na delegacia confessar pecado. O delegado falou: não, isso aí não é crime para você, não, você tem que procurar um pastor, uma igreja lá. A presença que aquele homem carregava era tão grande que ele chegou num lugar que ele foi orar. O dono da empresa chamou ele, era uma empresa de costura, essas máquinas industriais de costura, cheio de mulheres trabalhando. E quando ele chegou, o gerente foi lá para anunciar ele para o patrão. E ele ficou ali, olhando aquelas mulheres todas costurando, e um monte de mulher junta, chega um homem, sabe como é que é? As mulheres que não são libertas, né? Já fica aquele comentário: chegou um homem aí, até porque destoa, porque era só mulher, chegou um homem, já tem aquele alvoroço. E ele ali, sem dizer uma palavra, quando o patrão desceu, as mulheres estavam todas chorando de arrependimento, sendo tocado no coração, sem o homem falar nada. A presença de Deus é real, a presença de Deus é notória. Eu já tive alguma experiência, né, até de gente manifestal dando aula. Quando eu ficava dando aula, eu tenho formação superior, né, na área da educação, então já dei aula em curso, colégio. Eu já tive algumas experiências dessas, para o aluno manifestar na minha aula. E aí os alunos: e o professor exorcista? Na cabeça deles, né? E assim, eu dando aula, e o garoto incorporou dentro da sala. E aí começou, aí o pessoal começou a abrir. Eu cheguei lá: em nome de Jesus, sai. Na hora o outro: o que foi, professor? Eu falei: não, vem comigo. Aí o pessoal: o professor exorcista. Aí ficou aquele, ele não sabe, né? Aí eu levei para a coordenação. E aí depois o colégio é espírita, e o colégio me chamou e falou: professor, a gente age da outra forma com isso e tal, não sei de quê. Aí eu falei: não, mas eu estava na minha sala, eu sei o mal lá.
Não, mas aqui a gente dá água com açúcar, a gente tenta levar para outro caminho e tal. Aí os colegas da sala dos professores disseram: se acontecer na minha sala, eu falei: eu não estou todo dia aqui, você vai buscar Deus, para que Deus venha te blindar e te proteger, né? Até pessoas já falaram em mistério dentro da sala de aula. Um aluno estava lá e eu comecei a dar aula, daqui a pouco ele... E eu falei: panela de pressão, pegou uma pressão. Ele tá vendo aqui. E ele... E meu irmão não aguentou. Aí começou a... Eu falei: eita, sabe aquele primeiro amor? Batizado no Espírito Novo na igreja, né? E ele veio e tal. Aí eu cheguei perto dele e pum, caiu no chão. Aí o pessoal, eu falei: me ajuda aqui, gente. Aí peguei e levei lá para a secretaria. Aí eu comecei com ele. Eu falei: eu sei o que é isso. Você está naquela, né, naquela unção, naquele... Então você vai ter aprendendo ali a se adequar e tal. Você está na sala de aula tendo esse... E aí, porque ele estava tão feliz que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Aí estava no ambiente, a gente dando aula, né, a pessoa sentiu aquela presença. Então, são muitas coisas que vão acontecendo, só que o inimigo ele vai tentar fazer o quê? Que você esfrie, que você pare, que você não busque mais. Ele vai tentar te limitar, mas não limite, porque você vai ver coisas grandiosas se tornando normais ao seu lado. Tá bom? Vamos lá. Mas sabe por que muita coisa na vida de muita gente ainda não está acontecendo? E também não vai acontecer na vida de muita gente, muitos crentes. Sabe por quê? Porque se é desses irmãos, esses crentes estarem ligados na palavra, Satanás conseguiu distraí-los. Eu vou te dar alguns exemplos. Política é um deles. Meu irmão, a política acaba com o ministério. Quem quiser se candidatar, Deus abençoe, vai lá, deixa Deus usar. Mas cuidado, porque até hoje você encontra gente o dia inteiro zap. O pior é quando é um pastor. É triste, meu irmão, é triste. Gente o dia inteiro mandando: agora eu sei aqui, agora o Brasil acabou, agora o Brasil vai virar... Gente, será que esse pessoal não lê Bíblia? Você vai ficar preso com isso da política? Agora eu vou fechar as igrejas. Como que vai parar uma igreja que é o Senhor o cabeça? O problema é que as pessoas elas começam a perder. Teve um pastor que fechou a igreja porque o Bolsonaro não ganhou. Fechou. Tem crente que abandonou. Deus me abandonou. Gente, a tua fé está em homens ou está em Deus? Quando que conseguiram parar a igreja? Nem se queimar os crentes na rua não tem como parar. A palavra já diz: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas infelizmente Satanás amarrou alguns com distrações de política, de futebol. O cara sabe a escalação de todo mundo, mas não conhece nem a Bíblia. Conhece a escalação de todos do futebol dele, do time dele, né? É jogo hoje, é jogo amanhã. Não tem problema você torcer pelo time, não. O problema é que as pessoas elas colocam o coração em situações que você perde hoje e ganha amanhã. E o nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá a batalha. Eu não vejo futebol banal, não é? Mas agora não consigo ver. Eu lembro que tu era fanático, eu lembro. Eu lembro, eu dizia: vem pro culto, depois, pastor, depois, eu estou indo ali, porque o futebol. Dominar. E se o nosso prazer não for as coisas de Deus, meu irmão, não tem problema não, tá? Pode torcer pelo time lá, mas cuidado para você não entrar numa bolha e perder aquilo que Deus te chamou para fazer. Aqui eu vou enviar, e a gente está com a cabeça lá em coisas que não edificam, tá? Outra coisa também, porque não acontece muita coisa, é a pessoa que é preso o dia todo na rede social. É tudo rede social, entendeu? O tempo todo rede social. Rede social é o seguinte: entra, vê alguma coisa que preste e sai fora. Não perca o seu tempo naquilo ali, porque eu só estou em rede social porque é uma ferramenta de evangelização, só. Porque para mim não tem a crescer não, tá? Aí essas pessoas, tempo de oração delas, quer que Deus opere? Tempo de oração, 0. E a oração é a forma de você se conectar com Deus, para Deus agir na terra.
Tempo de oração, 0. Leitura da palavra, 0. Jejum. Eu escuto pouco rádio, muito pouco. Mas uma vez, numa época dessa, eu estava de carro, aí botei lá não gosto de ouvir debate não, mas botei no debate. Tem esses debates aí, né? Melodia em 93, né? Eu não gosto muito de ouvir não, mas aí eu estava lá, falei, vou ver aqui como é que tá. Vamos ver esses anos todos que eu não ouço, ver como é que tá. E aí estava o tema sobre jejum. E só pastor. Olha o nível dos pastores, eu me assustei, eu achei que não estava assim. Falando sobre jejum. Aí um disse assim: a última vez que eu jejuei foi quando eu era seminarista. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então tem muitos pastores que acham que jejum é legalismo, é ultrapassado, não é para nós hoje, e eles têm os argumentos dele. Mas meu irmão, crente que não jejua, você não vai ver demônios sendo libertos perto dele, porque o jejum é uma das ferramentas, tanto para você quanto para Deus usar. Então essas pessoas não fazem jejum. Falar de Jesus para os outros, 0. Testemunho muitas das vezes de crente, 0. Fazer a obra, não faz. Aí desse jeito até o derrotado vence eles, né? Então, Apocalipse 12, versículo 9, versículo 10, vai dizer lá que Satanás foi lançado na terra. Olha só, Satanás foi lançado na terra. Então, fazendo um resumozinho lá, Miguel e os seus anjos expulsaram Satanás e os seus anjos do céu, né? E eles foram para a terra e para o mar. Está lá em Apocalipse 12, 9 e 10, tá? No versículo 12 diz que teve alegria no céu na saída deles. Quando o diabo sai, o ambiente se torna alegre, tá? Alegria do Senhor. Uma coisa importante que diz aqui em Apocalipse: Satanás sabe que tem pouco tempo. Isso aqui você precisa abrir os olhos, meu irmão e minha irmã. Homens e mulheres de Deus. Está gravando aí, tá? Está liberado aí? Isso. Satanás sabe que tem pouco tempo e com grande ira ele está. Como é que você vai assimilar uma palavra dessa agora e não vai viver uma vida mais santa possível? Satanás sabe que resta pouco tempo, ele está com grande ira. Então, isso requer que a gente venha redobrar a nossa vida com Deus. Isso requer mais oração, mais jejum, mais vida com Deus, mais leitura da palavra, mais vigilância, mais zelo, a boca mais fechada possível para não falar besteira. Porque meu irmão, minha irmã, homens e mulheres de Deus, a gente vai entrar nesse ponto aqui já, da palavra. Se você souber o que a palavra é, você ia pensar antes de falar qualquer coisa. Porque a tua palavra, vou dar um exemplo, eu já vou entrar nisso aqui, mas vou dar um exemplozinho. Você chega e diz assim: esse menino vai dar porque não presta, igual o tio dele, vai ser vagabundo igual o tio dele. Sabe o que você está dizendo? Os demônios da vagabundagem agora têm autoridade para agir na vida dele. É isso que você está dizendo. Poder que há na nossa palavra. Porque falar. E outra coisa, eu falei na raiva. Meu irmão, é igual pecado. O pecado está vivinho se você não se confessou com Deus. Tem um pecado há 10 anos atrás que você não se arrependeu. No mundo espiritual ele existe como se agora tivesse acontecido. É como se agora o ato tivesse sido feito. No mundo espiritual, a palavra que você falou há 10 anos atrás que não se arrependeu, é como se você estivesse dizendo ela hoje. A palavra as pessoas não dão importância. Por isso que tem crente que só vive debaixo da pancada da própria palavra, o tempo todo reclamando, porque eu vou acabar me separando, porque esse marido não presta e tal. Ao diabo, os demônios que fazem o marido não prestar, vai para cima dele. Palavra é da legalidade no mundo espiritual. Se a gente soubesse, a gente ia fazer assim, ó.
Ó, o salmista sabia disso. O que ele diz? Senhor, põe um guarda na minha boca. Quanto menos você falar, melhor. E quando você falar, pensa o que você está falando, porque você pode estar abrindo uma legalidade no mundo espiritual. Ai, todo dia essa hora me dá um ataque. Toda sexta-feira minha cabeça começa a doer que não para. Até a dor que você pode estar sentindo, você já declara: doía, senti. Cuidado para você não confessar suas próprias derrotas. Então, isso aqui é tremendo. Como Deus nos vê? Isso aqui é forte. Como Deus nos vê? Somos o quê? Mais semelhança. Se alguém perguntar quem é você vai dizer: eu sou a imagem e semelhança do Senhor, né? Você não veio do macaco, você não evoluiu, essas teorias aí. Você é a imagem e semelhança do Senhor, tá? Agora, como Deus nos vê? Prepara aí, alguém vai dizer que é heresia isso aqui. Hã? Falaram aí, alguém falou. Mais semelhança? Hã? Deus nos vê como falei, você não comentei alguma coisa disso? É pesado isso aqui, hein? Fala, pega esse corte da minha fala e acaba comigo, né? Mas deixa eu dar o texto lá para você ler. Vamos lá. O primeiro texto é esse aí, Gênesis 1, 26. Primeiro texto. Façamos o homem o quê? Filho de peixe, filho de Deus são o quê? Deuses. Nós somos deuses com D minúsculo, servindo ao único Deus poderoso. Você vai entender isso aqui agora. Quem lê para mim aí, e você vai ver que foi Jesus que falou que a gente é Deus. Deus não Deus, deuses. Salmo 82, versículo 6. E alguém lê para mim o que Jesus disse em João 10. Lê João 10:34 alguém. João 10:34. O que Jesus ele fala? Vamos lá. John. Abra aí John 10:34. Respondeu-lhe Jesus. Não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses. Acabou o versículo? Acabou. Jesus está citando o Salmo 82:6, que diz o quê? O próprio Deus ele diz que vós sois deuses. Quando Deus coloca Adão, que Adão era um Deus nessa terra, porque para ter governo tem que ser Deus, tipo de Deus para ter essa autoridade. Por isso que Satanás é chamado Deus desse século. Vamos lá, caminhando aqui. A igreja é uma reunião de deuses com D minúsculo, adorando ao único Deus com D maiúsculo. Tá? Você precisa entender isso para que você possa dominar sobre territórios, dominar sobre áreas. É que a gente falar que a gente é Deus, isso aí é meio, para a gente é meio constrangedor. É porque a gente não conhece esse entendimento ainda. Você vai entender, você vai dizer, realmente, eu sou um Deus aqui nessa terra.
Eu sou um Deus. Eu sou a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então eu sou um Deus aqui nessa terra. Deus fez Adão para ser um Deus na terra. E para ser um Deus é preciso ter domínio sobre um território. Lembra lá o Deus desse século? Por isso Deus nos deu a terra. A Bíblia chama Satanás também de um Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Agora, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer para a gente, nós fomos chamados de cristãos. Primeira vez lá em Antioquia, não é? Primeira vez que os crentes são chamados de cristãos. A palavra cristão, no inglês, cristão significa Christians. Olha só, para você entender. Christians. Cristão, que significa o quê? Tem uma tradução que diz assim: cristãos são pequenos cristos. Entendeu por que você é um Deus? Entendeu ou não? Cristão, essa palavra inglesa, cristão, quer dizer assim, olha só o significado disso aqui: o que é como Cristo. Olha só, eu não estou falando de simplesmente Deus, Jesus que está no céu, Cristo homem, tá? Somos chamados de cristãos. Cristo é o quê? Cristo é o que? O Deus homem. Deus homem, tá? E 1 João 4,14, quem pode ler lá? 1 João, lá é 1 João, não é João não, agora é 1 João 4,14, quem pode ler? 1 João 4,17, 14 não, 17, lá no finalzinho da Bíblia. Vê aí quem você é. Cristo é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é? Somos nós também neste mundo. Somos nós também neste mundo. É muito forte esse entendimento. Jesus, ele falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras. O que está faltando para a gente fazer obras maiores? Que obras que Jesus fez? Se a gente pedisse, que hoje tem capelania, não tem capelania, né? Eu queria assim uma aula para aprender a fazer um sepultamento. Jesus não vai te ensinar isso, que morto ressuscita perto dele. Velório ele encerra. Lógico que a gente aprende, né? Ler um texto e tal, aquela coisa toda. Mas a garantia é que nós faremos obras maiores. Pisa em Gadara, o demônio que nem a polícia botava a mão, se joga aos pés dele. Hoje o crente tem medo de qualquer pivete aí, qualquer cracudo, ele tem até medo. Era para tudo ficar sujeito aos nossos pés, pela autoridade que nós carregamos, porque representamos o Senhor nessa terra. Está escrito lá: tal qual Ele, somos nós aqui nessa terra. Assim como eu e o Pai somos um, ele diz lá. Vocês estão compreendendo? Então, se Adão não tivesse comido do fruto proibido, Satanás não teria tomado o governo e ser chamado Deus desse século. Até que veio o Deus Verbo, que eu já expliquei, que se fez carne igual aos deuses humanos, para poder lutar contra o Deus desse século
e vencê-lo. Lê para mim Efésios 1:3. Efésios 1:3. Se você entender isso tudo saindo daqui, meu Deus do céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, é em Cristo que nós somos o que somos nessa terra. Não é atribuição nossa, porque Deus começa a nos usar de forma tão tremenda que as pessoas vão ajoelhar na nossa frente, e aí você tem que ter a sabedoria para dizer: levanta, que eu sou igual a você. É o poder que está em mim que faz isso, é a unção que eu carrego que faz isso, é o nome de Jesus que é glorificado. Senão isso sobe para a cabeça e tu vira o Deus desse século aí. Infelizmente muitos eles, já não é fácil Deus usar, porque para Deus usar tem que haver uma entrega, e quando Deus usa, infelizmente muitos, por isso que o conhecimento da palavra vai te garantir quem é você nele. Quem somos nós? Nele. Somos imbatíveis nele. Não tem demônio que resista ao poder dele. Por isso que o próprio arcanjo, diante de Satanás, ele disse: o Senhor te repreenda. Se você entender isso, você vai prevalecer sobre qualquer situação nessa terra, mas sempre reconhecendo: é Ele que faz, tá? Jesus, ao voltar para o Pai, deixou o que? O seu Espírito, e diz à igreja: estarei convosco. Jesus está aqui. Na outra tradução, na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: e eu estou convosco. Então, Mateus 28:20, tá? Mateus 28:20. O Espírito desceu sobre nós, que é o Espírito Santo, como essa vestimenta. Jesus agora está onde? No céu. Não luta mais com o diabo, mas é a igreja, nós, tá? A igreja, corpo de Cristo, cabeça, certo? A cabeça que guia o quê? O corpo. Então nós, igreja, temos a procuração do nome de Jesus. Quando oramos, falamos em nome de quem? De Jesus. Eu já expliquei o que é quando você ora em nome de Jesus. É Jesus ali falando, tá? Quando você fala em nome de Jesus, o mal tem que sair, se você for autoridade no nome de Jesus. Se não for autoridade no nome de Jesus, o diabo te pega com o que você falar. Os filhos de Seva mostram isso aí. Em nome de Jesus é quem Paulo prega. Os demônios: o que está acontecendo? Eu sei quem são esses dois aí. Então, poderosos, mas vocês quem são? Então, não é só falar no nome de Jesus. O diabo tem que reconhecer quem você é em Cristo Jesus. É aquela história que eu falei. Meu pai mandou eu ir lá, quando eu era criança, lá na barraquinha para pôr refrigerante, e eu chegava lá e dizia, em nome de José, dá um refrigerante aí. Mas se o meu colega fosse lá em nome de José, quem é você? Não conheço você não, você não é filho dele. Então,
tem que ser de fato filho, tá? Nós temos a procuração do nome de Jesus. Quando oramos, falamos em nome de Jesus, estamos autorizados, e é como se Jesus estivesse falando, Jesus estivesse agindo, Jesus estivesse ordenando, tá? Então a cabeça, Cristo, usa o corpo, igreja, para lutar contra o diabo. Se você vai lutar fisicamente com alguém, você dá um chute com o pé, você dá o soco com então a cabeça dá o comando. Então Jesus nos usa contra as forças do mal. A cabeça não pode correr sem as pernas, né, gente? Por isso que o Senhor precisa do ser humano para usar. A cabeça não pode chutar, nem socar. Se você entender isso aqui, você está andando na terra. Quem está andando na terra? É o Senhor, é Jesus. Se você entender, você está lá no teu trabalho, alguém se levantou contra você, não está se levantando contra você, está se levantando contra quem? Contra o Senhor. Alguém bate na tua porta lá e te ameaça, essa ameaça não é você não. Eu represento alguém na terra aqui, eu sou embaixada do Espírito Santo aqui na terra. E a Bíblia fala em Atos 9:14, Atos 9:14. Tinha um sujeito lá que começou a prender crente, bater em crente, perseguir crente, espancar crente, que era quem? Paulão, né? Paulo chegou, eu prendo, me dá carta, amarra os crentes, dá tapa na cara, espanca os crentes. Daqui a pouco alguém chega e diz para ele o quê? Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo a minha igreja? Foi isso que ele falou? A quem é que estava apanhando? O representante. Paulo estava batendo em quem? Porque tu me persegue? Não, que isso? Meu irmão, quem se mete com crente é a pior besteira que faz. Se mete com bandido, com miliciano, se mete com traficante, se mete com o que você quiser, pai de santo, mas cair na mão de Deus não tem quem tire. Se tu cair na mão do diabo, tem Deus para tirar. Agora, se cair na mão de Deus, não tem ninguém para tirar. Se você entendesse isso, você ia dormir em paz, ia andar em paz, ia ter a alegria do Espírito, ia viver tranquilo, uma paz dentro tão grande, confiando que você ia andar. E você sabe, eu estou aqui sendo guiado pelo Espírito Santo. Acabou. Você vai trabalhar, o Senhor está lá trabalhando. Você está estudando, o Senhor está lá contigo. Você entra no ônibus, o Senhor está naquele ônibus. A autoridade maior está ali. Entendeu? A pessoa toma posse, né? Poder e autoridade. Exatamente. Só que o diabo, sabendo disso, ele tenta colocar o quê? O pecado. Porque, meu irmão, entrou o pecado, esquece. Perdeu o reinado. Então eu preciso entender. Lembra daquele jogador? Até comentei, o jogador de futebol, que perguntaram, acho que é jogador de futebol, não sei quem é não, mas é um jogador aí, acompanha um pouco futebol. Aí perguntaram, o repórter perguntou a ele, como é que você se sente estando no mesmo prédio, no mesmo prédio, onde estava também, passando aqueles dias ali, a família real? Aí ele disse assim, quem? Jesus, Maria e José? Aí o repórter ficou sem graça. Ele falou, eu só reconheço Jesus como família real. Não desmerecendo os reis lá, que acho que eram as rainhas lá, não sei de onde lá, né? Mas se você sabe quem você é, você não vai baixar a cabeça, entendeu o que eu estou falando? Não é enfrentar a autoridade não, baixar a cabeça no mundo espiritual para ninguém, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Deu para entender? Você vai ficar tranquilo. Quer dizer que você não vai se curvar na minha imagem não, né? Quer dizer que
estou sabendo que vocês passam para lá e para cá e não se curvam. Então eu vou jogar vocês no fogo, eu quero ver qual Deus vai livrar. O senhor fica à vontade. Nós não vamos nos curvar. Agora, se o nosso Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não livrar, o senhor fica sabendo. Não. O que então quero ver? Aquece 7 vezes mais. E você conhece a história. Os homens que foram jogar eles morreram queimados. Tu faz um churrasquinho, já tem que tomar banho, senão tu nem dorme. Os homens nem cheiram de fumaça ficaram. E quando o rei olhou, ele viu. Tinham 3. Jogamos 3, mas tem 4 homens lá. Porque quem estava lá junto? Quem é que estava lá? Chamado o quarto? Não, se fosse o quarto é só pegar cinza, era o primeiro. Eu brigo falando, né? O pessoal usa muito, é o quarto homem da fornalha, mas é o primeiro, senão ia morrer tudo queimado. Então o Senhor já está lá. Então quando Paulo batia num crente, espancava alguém, perseguia a igreja, estava indo contra o cabeça. Se você entender quem você é, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Ou tem crente que o macumbeiro já assusta, o pai de santo já assusta. O outro falou que já estão pegando teu nome para fazer um trabalho. O outro falou que tu vai perder o emprego, né? A outra conhece lá o supervisor, vai tomar tua vaga. Meu irmão, ela é amiga do gerente, do supervisor, do presidente. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. Não é do exércitozinho dali não, é o Senhor dos exércitos. E outra coisa, nunca perdeu batalha. Você tem que ter a confiança tremenda no Deus que você serve. Esse é o problema, os crentes não sabem o poder de Deus, não conhecem o poder de Deus, porque se conhecesse, quem pode parar um crente? Tá? Então, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu... Então Jesus não podia dizer, você está perseguindo a minha? Ou não, está me perseguindo. Mexeu com o jovem cheio da unção de Deus, irmão. Mexeu com a menina cheia da unção do Senhor. Mexeu com um crente sério, vida no altar. Já era. Não estou falando que vai desejar o mal não, mas não tem como vencer. Nós estamos na linha de frente, a igreja está na linha de frente. A única solução para este mundo está nas mãos de quem? Da igreja. Nós somos o corpo que vence através do comando da cabeça, que é Cristo. Depois para casa vai ficar essa leitura aqui, tá? Paulo não lê agora, para esticar mais um pouquinho aqui o assunto. Efésios 1, 17 até o 23, tá? É tremenda essa passagem ali, tá bom? Nós somos o povo mais poderoso da terra. Às vezes o cliente fica preocupado, não sei de quê, blá, blá, blá. Essa turma aí que quer engolir a igreja, essa turma agora quer acabar com a família, não sei o que, meu irmão, põe a vida no altar, põe a vida no altar. Às vezes a gente fica perdendo tempo, Satanás distrai muito crente, Satanás consegue distrair muitos pastores, muitos crentes, perdendo o foco e resolvendo coisas que é perda de tempo. Vamos na origem, a origem é o diabo, vamos atacar, em nome de Jesus. Nós somos o povo mais poderoso da terra, e nós somos os únicos que lidamos com os poderes espirituais para derrotar os poderes espirituais do mal. Somos o povo mais feliz da terra, pois temos a alegria do Senhor. Ninguém tem isso, ninguém tem isso lá fora, meu irmão. Lá fora é as bebidas, os vícios, que é a alegria temporária. Jesus delegou, outorgou a sua vitória à igreja, e durará até a sua vinda e ao arrebatamento. Nós, a igreja, é que restringimos a ação do mal aqui nessa terra. É a igreja, porque a igreja está aqui, a igreja está aqui, o povo está aqui, ou seja, na terra. Por isso que nós resistimos o mal, tá? Uma das coisas que algumas pessoas te odeiam, uma das coisas que algumas pessoas não conseguem nem ficar perto de você e se afastam de você, é porque você estraga os trabalhos das trevas.
Você se converte, tem parente que não quer nem chegar perto de você mais. Tem gente que nem quer te ver. Tem vizinhos que, só porque você se converteu, por quê? Porque você estraga o serviço das trevas. Foi. Esses dias eu orei, aí o rapaz foi, incorporou, botou a mão para trás, caiu no chão, aí gritou, eu te odeio. Eu falei, glória a Deus, tudo bem. O dia que o inimigo fala, eu gosto do pastor, você sai de perto do pastor. Igual a irmã outro dia falou, pastor, eu tive uma revelação, ela veio chorando, coitada, foi forte que ela viu. Ela viu um demônio assim, com tanto ódio de mim, tanto ódio. Eu falei, irmã, tá de boa, tá bom. Ela não entendeu, eu falei, não, irmã, tá bom. Se a irmã vê uma abraçada, a irmã se assusta. Glória a Deus. Então, aí você vai ter pessoas que vão ficar contra você. Agora, como a gente influencia? Como a gente influencia o mundo espiritual, gente? Tá? O mundo espiritual é chamado de quê? De quarta dimensão, tá? Quarta dimensão. Isso aqui é o que? O mundo espiritual. Tá? Nós vivemos no mundo físico, tá? Nosso mundo é o físico. Esse mundo físico é chamado de quê? Tridimensional, correto? Tá? O que significa tridimensional? Comprimento, largura e altura. O pessoal usa H, que é, né? Comprimento, largura e altura. Tridimensional, esse mundo físico. Exemplo: casa tem largura, comprimento, altura, né? Nossa escola, nosso carro, nossa casa, a terra, tá bom? Só que para acontecer nesse tridimensional, ele começa no mundo espiritual, que é chamada quarta dimensão, tá? O que é feito no espiritual pode alterar o mundo físico, tá? Uma ação no espírito, por isso que a gente ora. Uma ação no espiritual, você pode travar situações. Uma ação no espiritual, você pode quebrar ações do diabo. Você pode paralisar. É no espiritual isso, não é aqui, é no mundo espiritual. Por isso que o crente ora. Você acorda de manhã, você entra nessa atmosfera e declara: eu paraliso toda a ação do diabo. Aí não tem como ele materializar essa ação dele. Deu para entender? Só que não é só oração, o que a gente fala, a gente também está liberando no espiritual. Por isso que eu disse: cuidado com as suas palavras, tá? Ou seja, por isso temos que estar sensíveis e atentos ao mundo espiritual. Os planos do diabo são concebidos e gerados no mundo espiritual e transitam para esse mundo físico. Por isso que a gente tem que paralisar já na quarta dimensão, que é mais fácil do que quando já acontece aqui na Terra. Dá para resolver, mas vai ter mais trabalho. Então é mais fácil paralisar, bloquear, ou acionar, ou ativar no mundo espiritual do que quando já está aqui acontecendo no físico. E às vezes a gente só fica ligado no que está vendo, tá? Quando você domina, transita no mundo espiritual, você vai ver resultados aqui no físico. Você paralisa a ação de enfermidade no mundo espiritual. Você paralisa crises no mundo espiritual. Brigas que estão para acontecer, você paralisa, tá? Falta de recurso, você paralisa no mundo espiritual. A gente vai falar de um homem aqui, na biografia, no próximo agora período, chamado George Miller. George Miller, ele nunca pediu R$1 a ninguém, pastor. E ele sustentou vários orfanatos. Agora ele orava. Quando ele morreu, a mulher dele pegou o caderninho dele
o homem das 50 mil orações atendidas. Ele tinha data de pedido e data que Deus respondia. E ele era o seguinte, vamos supor, ele montou um orfanato aqui. Ele botava os comerciantes tudo na oração. Senhor, fulano vai vir ofertar 1.000 e pouco aqui para eu comprar mantimento para as crianças. Aquele da padaria vai vir, em nome de Jesus, vai vir com cheque, vai ofertar. Meu irmão, ele orava. O pessoal batia na porta lá. Eu já estou 3 dias sem dormir. Eu queria fazer assim uma doação e tal. Passava lá o cheque. Era certinho o valor que ele tinha orado, pedindo a Deus. O cara entende o que é mundo espiritual. Se os crentes entendessem o mundo espiritual, tá? Você pode conquistar muitas vitórias aqui no mundo físico que você provocou no espírito, mas também pode sofrer aqui no físico porque não paralisou e nem travou no espiritual. Porque quanta gente trabalha contra a gente, quantas pessoas lançam palavras contra o nosso ministério, contra a sua família, contra a tua saúde, contra a tua casa. Quantas pessoas? Triste daqueles que não têm a proteção de Deus, que pecam. Porque acionado no espiritual, o diabo entra porque tem legalidade, não tem ninguém na brecha, não tem ninguém orando, não tem ninguém clamando. O diabo mata, destrói, arrebenta, separação, destruição. Aí a pessoa começa a achar, eu nasci para ser assim, eu nasci para ser de quê? Minha vida é o inferno, nada vai me... Tome ainda mais as profecias que a pessoa está lançando. Mas se tu tem a proteção, se tu bloqueia o mundo espiritual contra a sua vida, não tem como, não tem como. Pode matar 200 bois contra a tua vida, que você vai continuar gordinho, perfumado e dando glória a Deus. Tá? Nós começamos como bebês no espiritual. Essas aulas que vocês estão tendo, que eu estou trazendo fora do assunto da teologia, vai nos desenvolvendo. A gente começa como bebês, até a gente atingir a maturidade espiritual. No mundo espiritual, eu não vou entrar nesse ponto aqui não, mas o mundo espiritual, ele é tão real como esse mundo aqui, físico. No mundo espiritual tem ruas, tem estradas, tem depósitos. No mundo espiritual tem lugares que tem corações, fígados, rins, tem pâncreas, tem perna, tem coluna. No mundo espiritual tem dinheiro, tem o recurso que você precisa, tá? Há tudo lá. O mundo espiritual é um mundo, já está dizendo, tá? Romanos 4,17. Deus chama a existência a coisas que não existem como se já existissem. É muito forte isso aqui. Romanos 4,17. Como Pedro iria pescar o dinheiro do peixe se não fosse concebido primeiro no mundo espiritual? Entendeu? Primeiro foi concebido o dinheiro no mundo espiritual, ele pegou o peixe lá com o dinheiro. O mundo físico é reflexo, você tem que anotar. O mundo físico é reflexo do mundo espiritual. O que diz no Gênesis? No princípio criou o que? Deus o que? Primeiro céus, depois terra. Deus criou os céus e depois vem terra. O mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Primeiro o céu, depois terra. Você pode alterar as coisas aqui no mundo físico, gerando, acessando o mundo espiritual. Mas tem uma coisa que não podemos esquecer: nós podemos alterar os eventos aqui na terra, mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer: o que é a vontade de Deus, o que são os decretos de Deus. Só que o povo, por falta de conhecimento, tudo coloca como se fosse a vontade de Deus. Sabe quantos parentes nossos não deveriam descer à sepultura e já desceram? Entendeu? E aí a gente simplesmente, para amenizar, quando chega o tempo de Deus. Meu irmão, tem muita gente que foi antes do tempo. Tem muita gente que foi porque ninguém dobrou o joelho para orar e clamar. Tem muita gente que inclusive foi para o inferno. E aí?
E tem situação que você pode orar que não vai mudar, porque é determinado por Deus. Então eu preciso entender, estar sensível para aquilo que eu vou orar. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que ter essa sensibilidade com Deus, porque senão simplesmente eu vou jogar na conta de Deus. Chegou o tempo, tem muita gente que era para estar vivinha aí e ninguém entrou na brecha. O que a Bíblia diz? Procurei quem estivesse na, não encontrei, Serol passou. Está lá na palavra, não está escrito Serol fininha, mas está escrito lá que Serol abateu. Então, aquilo que pode ser alterado, nós temos que alterar. Então, muitas das vezes, oramos por coisas que não podem ser alteradas e deixamos de orar por coisas que deveriam ser alteradas. E pensamos simplesmente que é a vontade de Deus. Sabe quantas pessoas já deveriam estar na nossa igreja e não estão, porque os crentes não oram? Sabe quantas pessoas da nossa casa já deveriam estar louvando e glorificando o nome do Senhor, mas os crentes não oram? É guerra espiritual. Mas quem o Senhor pode usar? Quem Ele diz, eu quero usar? Quantos estão disponíveis? Poucos. Mas esses poucos têm que mudar essa situação. Então tem situação que podemos mudar, e algumas são como eu já comentei aqui. Lembra que eu falei? Tem situação que você ora, é igual apagar isso aqui. Você passa o dedo e apaga. Mas tem coisa que é como uma vez eu comprei um piloto que não era de quadro branco, era piloto permanente. E eu todo bobo escrevendo e depois vou apagar. Só com algo, um paninho. Aí são coisas que você ora e se resolve. Mas tem coisa que você vai ter que ir para o jejum, que é como se fosse um marcador permanente. Tem como resolver, mas você precisa estar disposto a entrar nessa guerra. Vai explicar isso aí. Então, tem muita gente que já era para estar servindo a Deus e a gente não entrou naquela guerra, não guerreamos, usamos pouca ação, porque tem situação com uma oração se resolve, mas tem situação que você vai ter que orar 7 vezes. Eu vejo uma pequena nuvem. Quantas vezes? Lembra lá? Então, gente, ó, é possível alterar coisas que estão para acontecer contra você. É possível alterar coisas que estão para acontecer na tua família. Você pode alterar. É só você apagar no mundo espiritual, falar, eu cancelo qualquer ação contra os meus filhos, qualquer atuação do diabo contra a minha casa. Eu paraliso a ação. Se você não agir na oração, se você não entrar nesse acesso, você vai ficar tentando resolver os problemas. Ah, Senhor, meu filho está assim. Ah, Senhor, meu marido está aqui. Aí você vai ficar só resolvendo os problemas de lança, final, ponta de lança. Quando que você pode paralisar o mal? Antes. Cancelar? Antes. Jogar por terra? Antes. É isso que você tem que entender. Quem não entende isso no mundo espiritual vai agir na carne, vai lutar contra a carne, vai brigar, vai dar soco, vai dar pontapé. E o que tem de crente cheio de cicatrizes físicas dentro da igreja, porque não usaram o espiritual, não é brincadeira não, é briga na rua, é briga na escola, é pau quebrando com o vizinho, briga em casa, briga na igreja. Tem irmãos que saem na briga na igreja, meu irmão. Tem crente que sai na mão dentro da igreja, entendeu? Essas pessoas não conhecem o mundo espiritual. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Efésios 6, 12. Agora, como é que eu influencio? Como é que eu influencio o mundo espiritual? Vou te dar o primeiro ponto aqui. O primeiro é, ó, escreve aí, como influenciar esse mundo espiritual? Como influenciar o mundo espiritual? Em primeiro lugar, é a fé. Agora, essa fé, que é o primeiro elemento, você vai ter que fazer o seguinte. Estamos acabando já. Tem pressa não? Então vocês vão pedir a aula 3, pelo amor de Deus. Vamos lá. A fé. A fé. Então, a fé tem duas coisas que você tem que saber na fé. Duas coisas.
Primeiro, é crer. Segundo, é falar. Crer e falar são duas coisas diferentes, tá? O crer, com essa explicação você vai saber se você tem fé ou não, tá? O crer é o que? Visualizar. Crer é você ver no mundo espiritual. Tem gente que crê, mas não fala. Tem gente que fala, mas não crê. Vou dar um exemplo. A tua fé é para libertar um familiar seu. Um exemplo. Você tem que ver essa pessoa dentro da igreja. Você tem que enxergar isso. Você tem que entrar nesse mundo espiritual e você enxergar esse seu familiar levantando as mãos. Você tem que enxergar ele no dia do batismo, você abraçando ele quando ele sai daquela água. Você tem que ver isso. Você tem que se ambientar. Você está provocando no espiritual para se tornar o quê? Físico, real. Aí você vai agindo, ó, Senhor, eu creio, eu vejo fulano lá. E aí você fala, profetiza, abra a boca e declare: eu já vejo fulano na igreja. Aí alguém vem e diz: fulano não tem jeito. Aí você diz: eu sei que não tem jeito não. O que está adiantando? Satanás vai tentar fazer de tudo para que aquele que você no mundo espiritual já visualizou, Satanás sabe que você já visualizou, você está jejuando, está orando, Satanás vai, se possível, fazer aquele vídeo te afrontar na tua cara, para você parar de orar. Se possível, Satanás vai botar ele pior do que antes, para te intimidar, para te entristecer. Só que você tem que entender que ele já perdeu, o diabo já perdeu. Satanás, você já perdeu. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu já vejo ele lá descendo as águas, eu já vejo eu abraçando ele, eu já vejo ele sem esse cigarro, sem essa cachaça, sem essa prostituição, eu já vejo o meu marido e o meu filho. Você tem que ver e profetizar. A Bíblia vai dizer: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Jesus, ele tinha uma certeza tão grande que quando o pessoal da casa do Jairo chegou e falou: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu, Jesus se abalou? Jesus continuou. Jesus vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. A notícia chegou, a menina morreu. Jesus falou: não temas, crê somente. Quando Jesus chega na casa, qual é a palavra que ele usa? A menina está dormindo. O que você tem dito, meu irmão? Porque a tua palavra, ela vai ter peso no mundo espiritual. Não adianta a gente chorar na igreja. Isso, meu irmão, repita comigo: minha família está na presença de Deus, minha família está na presença de Deus. Chega lá embaixo, aquilo não presta. Eu estou orando pelo meu marido, mas aquilo não vale nada. Os demônios que não valem nada, eles entram e você vai ver o teu marido cada vez mais sem valer nada. Daqui a pouco nem você quer saber de Jesus. E botando a conta em Jesus, na realidade a sua boca é uma ação de legalidade no espiritual. É que os crentes não param para pensar nisso. A minha palavra é peso espiritual. Esse menino toda hora está chegando com nota ruim. Esse menino é burro. Aos demônios da burrice entram lá. Você está dando autoridade aos demônios para agirem lá. Meu irmão, fecha a boca em nome de Jesus. Não dá uma unha para Satanás com a tua palavra. Para nada. O dinheiro vai render, o dinheiro vai sobrar, vai ter fartura. Deus já está multiplicando, porque se você usar a fé,
eu anotei aqui, você pode fazer um projeto milionário, ganhando alguns R$1.000 por mês, e dentro de pouco tempo você vê aquele projeto realizado. Isso é movido pela fé. O que mais tem testemunho disso aí? Como que essa pessoa conseguiu fazer isso? Está ligado à fé. Porque se você olhar, não, minha condição não consigo. E aí você começa a falar, não, meu dinheiro não dá, meu dinheiro é pouco. Olha as profecias. Você dá dízimo, você dá oferta, não vai ter nada. Você pode dar dízimo, pode fazer o que você quiser, não vai sair, porque você é o profeta, você é um Deus nessa terra, e você domina territórios, e a sua palavra tem poder. Então fecha a boca, quando vier as tentações, até de reclamar, você começa a dar glória a Deus, começa a glorificar o nome do Senhor. Deus proverá, o Jeová Jirê, Ele já está provendo nessa área. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Aí vem alguém, fala uma coisa, fala outra, você diz, não vou entrar nessa frequência, eu vou continuar crendo. Sabe essas palavras que vêm? Eu lembro da minha filha pequenininha, e o pessoal dizia, o que? É recém-nascido? Vocês vão passar várias noites acordados. E eu estava repreendido na minha mente, né? Para não ofender as pessoas, coitadas. E eu cancelava, ela dormia a noite inteira. E essa vacina aí, fica uma febre, fica um caroço, não sei de quê. E na hora eu botava a mão, não vai, minha filha, não, vai ser bênção. A Sofia até sorria na hora da vacina, as mulheres ficavam revoltadas. Então a fé, ela tem que ser algo, gente, que não é dentro da igreja não, gente. Não é dentro da igreja não, é ali fora. Quando você conversar com o teu irmão e você ter cuidado com o que você está falando, que vai vir tentações para você se frustrar, jogar um culto todo no lixo, jogar até uma aula dessa no lixo, porque é natural das pessoas ficarem reclamando, está ruim, está complicado, porque agora o Brasil vai virar Venezuela. Qual oração que você vai resolver? Se você está profetizando que o Brasil vai virar Venezuela, você tem que pegar as palavras da Bíblia e falar, peraí, Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz, eu estou debaixo da palavra, e o Senhor usou o teu servo para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, a minha casa está nos teus pés, está debaixo da tua bênção, todo mundo é salvo lá em casa, em nome de Jesus. A obra é grande, só tem homem de Deus e mulher de Deus lá em casa. Quando tu abre os olhos, é um bebendo, é outro fumando, e você mantém-se na atmosfera espiritual. Ao invés de reclamar, você começa a dar glória a Deus, liga o som, louva, adore o Senhor. Aí vem um querendo te influenciar para o mal, vem outro com a notícia ruim, mas você está igual Jesus. Não temas, Jairo, crê somente, creia, porque se você não tiver esse posicionamento, quem vai ter? Quem está recebendo o que você está recebendo? Quem está tendo o conhecimento que você está tendo? Ninguém lá. Então, se você se posicionar nessa atmosfera espiritual, nessa quarta dimensão, a coisa vai mudar, tá bom? Tenho muita coisa para falar. Não entrei no ponto da palavra, tá? A fé altera as situações. A fé vai fazer doenças incuráveis serem curadas, casamentos destruídos restaurados, pessoas no crack, nas drogas, liberta. Dinheiro não vai ser problema para você. Não vai ser problema para você. A fé é coisa assim mesmo. Eu estou falando de cura, ninguém dá glória. Eu estou falando de libertação, casamento restaurado. Quando eu falei dinheiro não vai faltar, o pessoal deu glória bem alto. Você, através da fé, vai alterar os eventos. Tem a oração também, que depois eu vou trabalhar com vocês, falar mais da oração. Eu ia usar o exemplo aqui do rei Ezequias, que ele pegou a oração. O próprio Deus falou, arruma a casa que vai morrer. O próprio Deus, ele veio com o quê? Com a oração. E meu irmão, oração boa é oração que você tem argumentos com Deus, porque lágrimas só não vão resolver.
Você precisa entrar com crédito. O Senhor chama, traga as suas demandas. E ele entrou, lembra de mim, Senhor, que eu fui fiel. Então nós temos que entrar com a palavra na oração. Senhor, a tua palavra diz isso. É a tua palavra que diz. Senhor, lembra de mim, eu estou lutando, eu estou me esforçando, o Senhor está vendo. É abrir o jogo com Deus, né? Aí o profeta volta e diz: o Senhor te acrescenta e tem mais 15 anos e de quebra tu ainda vai vencer, a vitória vai ser ganha. E Deus honrou ele. E quem tinha mandado dizer que ia morrer foi o próprio Deus. E ele apelou para o próprio Deus. Então não há nada que você não possa mudar através de ativar o mundo espiritual. Bom, Deus abençoe. Sobre a prova, sábado. Vocês estão preocupados com a prova?